Olá, pessoal. Meu nome é Karine, sou delegada de polícia, titular da Delegacia de Mulheres de Montes Claros. A convite da professora Elisângela, eu venho aqui hoje falar para vocês um pouco sobre crimes sexuais, para que vocês tenham uma noção técnica de como ocorrem esse tipo de crime, como se configuram os crimes sexuais. Nós sabemos que a violência contra a mulher no Brasil ainda é algo alarmante. Nós temos tanto questões relativas à violência doméstica, praticada no âmbito da Lei Maria da Penha, mas também temos ainda muitos crimes sexuais praticados contra a mulher. De forma técnica, o que eu gostaria de dizer para vocês é que nós temos previsto na nossa legislação penal o crime de estupro, mas existem dois tipos de estupro que é preciso as pessoas terem essa noção. O crime de estupro, ou seja, praticar ato libidinoso com alguém sem o seu consentimento, praticando esse ato com violência ou ameaça, é um crime de estupro comum, mais visto, previsto no artigo 213 do Código Penal. Mas nós temos também uma outra forma do crime de estupro, que é quando não há violência nem ameaça, mas a vítima não possui, por algum motivo, discernimento para consentir naquele ato sexual. Ou por ser menor de 14 anos, e aí está na lei que a menor de 14 anos, ainda que ela consinta, ainda que ela autorize, ainda que ela tenha experiência sexual, mesmo assim é considerado estupro de vulnerável. E a outra situação é quando a vítima, naquele ato, não possui, naquele momento, discernimento para consentir ou não. Ou por ela estar embriagada, dopada, drogada, ou por ela estar fazendo uso de algum remédio que a deixou naquele momento inconsciente, ou por ela ter algum problema mental sério. Enfim, é preciso que ela não tenha discernimento para a prática do ato. Então, aquele ato sexual foi praticado sem violência nem ameaça, mas foi praticado contra alguém, com alguém que estava sem o discernimento necessário para autorizar a prática do ato sexual. É importante saber também que nós temos aí, em razão de uma inovação legislativa que ocorreu há pouco tempo, o crime de importunação sexual. Lembram daquele caso do ônibus em que tivemos uma situação em que o homem ejaculou na moça, no ônibus? Em razão daquele caso, veio à tona uma lacuna legislativa que nós tínhamos na nossa legislação brasileira, que era o fato de não termos um tipo penal específico para essa situação. Nesses casos, agora, casos como esse, nós temos o crime de importunação sexual. É um outro crime de violência contra a mulher. O crime de importunação sexual é praticar contra alguém ato libidinoso sem o seu consentimento. Nesse crime de importunação sexual, cuja pena é de 1 a 5 anos, é um crime que não é tão grave, mas não é uma simples importunação como tínhamos antigamente. Esse crime, ele ocorre sem violência ou ameaça. É quando você pratica qualquer ato libidinoso contra uma pessoa sem que essa pessoa consinta. Então, quando você está numa festa e alguém passa a mão em você, nas suas partes íntimas, quando de forma libidinosa, com fins libidinosos, para satisfazer a sua lascívia, ou, nesse caso, quando a pessoa encosta no ônibus ali o órgão genital em você de forma libidinosa, logicamente que sempre com o cunho de satisfazer a lascívia. Essa situação é uma situação que nós tivemos aqui em Montes Claros há algum tempo, de um rapaz que ejaculou numa moça dentro de uma papelaria, quando ela estava ali separando as compras dela, sem que ela percebesse. Então, são importunações que é praticado contra aquela vítima, sem que ela perceba muitas vezes, ou até às vezes ela percebendo, mas que não teve violência nem ameaça. Não chega a ser um estupro, mas é um crime de importunação sexual. Nós temos vários crimes sexuais praticados contra as mulheres no nosso Código Penal. E nós temos também um novo tipo penal introduzido aí recentemente, que é a questão de divulgar fotos íntimas
nas redes sociais ou através da internet, de qualquer forma, divulgar fotos íntimas ou da pessoa mantendo relação sexual ou fotos íntimas que às vezes a pessoa encaminhou apenas para aquela pessoa sem o consentimento da vítima. É um crime também, uma inovação legislativa trazida aí e incluída aí no nosso ordenamento jurídico penal. Pessoal, é importante termos em mente que, em razão da nossa sociedade ser ainda baseada no patriarcado, numa cultura extremamente machista, nós ainda temos muitos casos de violência contra a mulher e de violência sexual contra a mulher. Nesses casos de crimes sexuais, apenas 10% das vítimas denunciam. Então a gente tem aí o que a gente chama de cifra negra, que é um enorme número de pessoas que não fazem a denúncia. Importante, portanto, nós sabermos que essa realidade precisa ser alterada, precisa ser mudada. Nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos entender que as mulheres são livres para se comportar como quiser. Isso não significa que nós estejamos provocando os homens. As mulheres são livres para se vestirem, para se comportar como quiserem e nem por isso elas precisam ser estupradas. Nem por isso elas precisam ser, elas terão que ser importunadas sexualmente. Portanto, nós temos aí uma situação que precisa da iniciativa de todos, homens e mulheres, para que nós possamos ter uma sociedade mais segura, mais justa, mais equânime com relação aos direitos de homens e mulheres. Um abraço a todos.